Começando a nossa live sobre aprendizado de línguas e dislexia. Boa noite, pessoal. A Ângela deve estar entrando a qualquer momento. Vamos aguardar a Maria Ângela entrar para a gente começar a nossa live sobre dislexia e aprendizado de idiomas. A Ângela deve estar entrando a qualquer momento. Maria Ângela, que é a fonoaudióloga, presidente da Associação Brasileira de Dislexia, entrou agora. Ângela, agora você aperta em solicitando para você entrar com vídeo na live comigo. Acho que deve ter aparecido uma mensagem talvez aí para você. Vamos lá. Legal, já temos 23 pessoas, que bacana. Sejam todos bem-vindos. Já que a Ângela está precisando de ajuda aqui para entrar, não achou. Quem pode ajudar? Como é que a Ângela consegue achar aqui a solicitação para entrar na chamada? Eu também não sei te falar, porque geralmente quando a gente entra na sala, vem essa solicitação. Agora já passou um monte de gente que entrou depois. Eu não sei. Tenta sair e entrar de novo, Ângela, e aí de repente, na hora que você voltar, aparece a solicitação e você já aperta. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Quem está chegando, seja bem-vindo. A Maria Ângela já está entrando. Estamos aguardando a entrada dela. O Daniel está falando, Ângela, que é só você voltar para o início das mensagens. Então tem que passar o dedo onde está aparecendo as mensagens e aí elas vão voltando. E aí a primeira mensagem que aparece para você quando você entra é essa solicitação para entrar ao vivo aqui com o vídeo. Que legal. Calma aí, chegou a sua solicitação. Chegaram outras solicitações, mas acho que o pessoal apertou sem querer. Tchananã. Já aceitei. Estamos aguardando. Conectando. Daqui a pouquinho conecta. Bom que dá tempo do pessoal ir entrando. Temos uma turma. Compartilhar esse momento com a gente. Se o encontro será gravado, sim, nós vamos deixar gravado, sim, e subir para o YouTube. Meu áudio abaixou. Deixa eu aumentar aqui meu áudio. Vê se aumentou. Aumentou? Tá dando para me ouvir bem? A Angela estava entrando, saiu. Vamos lá, veio de novo o convite. Adicionando. Tá baixo o meu áudio? Puxa vida. Meu áudio tá baixo ainda, pessoal? Tem gente que falou que tá ouvindo bem. Tem gente que falou que não está ouvindo tão bem assim. Está baixo. Enquanto a Angela vai entrando, vou pegar o meu fone de ouvido
que aí a gente consegue... Ali meu áudio está bom. Já está bom. Vou perguntar para a Ângela aqui no WhatsApp como é que está. Vamos aí, pessoal. Probleminhas técnicos já sendo resolvidos. O som sumiu. O áudio está bom. Ângela, tenta mandar a sua solicitação de novo. Escutando bem, estava mais alto antes. Calma aí, chegou aqui. Vamos lá, estou aceitando a Maria Ângela de novo. Vamos ver se agora vai. Para a gente bater esse papo sobre dislexia e aprendizado de idiomas. Meu áudio está muito baixo. Eu vou pegar meu fone de ouvido. Vamos lá. Conectar aqui. Vocês me ouvem melhor agora? Vou colocar para lá. Dá para me ouvir melhor agora? Eu estou aqui com o microfone. Me deem um sinal aí. Deixa eu descobrir. Será que a Ângela está com algum problema de conexão? Sei que o pessoal tem falado, de modo geral, que as conexões estão piores nesses tempos de quarentena, que muita gente talvez está acessando e usando, sobrecarrega as operadoras. Mas vamos lá. Tá carregando aqui, gente. Não sei se vocês veem. Mas está carregando e aí ela cai. Então, eu não sei se ela está com algum problema de conexão. Mas eu estou aceitando. Nós estamos tentando aqui. Bom que aí dá tempo de ir chegando mais gente também. Estou vendo que tem mais gente chegando. E a Ângela está no processo de entrada. Quem está chegando agora, que não está ainda sabendo exatamente o que vai acontecer aqui, nós vamos bater um papo sobre dislexia e aprendizado de idiomas com a Maria Ângela Nico, que é fonoaudióloga e presidente da Associação Brasileira de Dislexia. Mas ela entra e aí ela cai. E aí dá tempo de entrar mais gente, né? Olha só que legal. Também tem essa vantagem. Vamos ver. Então, enquanto ela vai tentando entrar, ela vai tentar por outro celular, tudo bem. Vou contar um pouquinho também como que a gente chegou para essa conversa, né? Tem muita gente aqui que eu tô vendo que talvez venha ali do contato com a Associação Brasileira de Dislexia, conhece, né? A Maria Ângela, e talvez esteja tendo o primeiro contato agora na página do Spindle, conhecendo o que é o Spindle. Então, enquanto a Ângela vai entrando, eu vou contando para vocês um pouquinho dessa história, um pouquinho do que é Spindle, quem sou eu também, né? Meu nome é Rodrigo e conheci a Ângela e a Associação Brasileira de Dislexia ao Mato Grosso do Sul está aqui. Legal, pessoal, obrigado pela presença. O pessoal da dislexia
do Mato Grosso. Legal. E apresentando o trabalho com o Spindle, que é uma experiência de ensino multissensorial para aprender inglês, que oferece novos acessos para diferentes estilos de aprendizagem. Então, a gente desenvolveu materiais que promovem o ensino multissensorial e em 2014 eu apresentei esse material para Maria Ângela, para a BD, e a gente descobriu que a nossa proposta também servia muito bem para alunos com dislexia. E aí eu mergulhei nesse universo e de lá para cá tenho trabalhado com muitos alunos, né, com dislexia, que eu gosto de dizer que é um estilo de aprendizagem, né? Então tem formas de você acessar esse aprendiz também. Para o aprendizado do idioma, que às vezes pode ser algo difícil, né? O aprendizado do inglês. O João enviou um convite, deixa eu ver aqui. Você vai entrar pelo link do João. Ok. Vou aceitar aqui o João. Se essa live vai ficar disponível, vai. A gente vai deixar... Ela fica disponível 24 horas no perfil. Ah lá, chegou! Oi. Olá! Desculpa. Todos estávamos te esperando, mas foi bom porque, olha só, o pessoal foi chegando, enquanto estava nesse processo de entrada, foi chegando mais gente. Já temos Só aí... o João para me ajudar, né? O Santo João. Amém, João, obrigado. Todos agradecem. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, e você? Tudo bem, obrigada. Obrigado por aceitar esse convite da gente bater esse papo. Eu vejo que tem aí umas 50 pessoas aqui, né, nos acompanhando, que querem saber mais sobre esse tema, que acho que é uma curiosidade de todo mundo, né? O pessoal saber mais sobre a dislexia, saber mais também sobre o aprendizado de idiomas. Aí quando Sim. uniu esses dois temas, talvez fique algo interessante. Mas, Ângela, se apresente aí para quem ainda não te conhece, para quem te conhece também. Acho que nós temos um público hoje aqui de professores, pais de disléxicos, né? Eu sei que tem multiplicadores Spindle que também estão aqui, então vai ser muito proveitoso para todos. Por favor, conta um pouquinho quem você é, o que você faz. Eu sou Ângela Nico, fonoaudióloga, psicopedagoga clínica e trabalho na Associação Brasileira de Dislexia e STEDA há 32 anos. Eu faço parte da equipe de avaliação e intervenção. Então, eu percebo muito a dificuldade dessas crianças de aprender, principalmente o inglês. Mas primeiro, posso falar um pouquinho o que é a dislexia? Por favor, acho que é muito importante você contar a dislexia do trabalho da BD, que é fundamental para divulgar, né, a dislexia e apoiar essas pessoas. Então, a dislexia, eu vou falar assim, bem simples da dislexia, né, uma coisa para todo mundo entender, né, que é um transtorno de aprendizagem de origem neurobiológica, onde a criança vai falhar no processo da aquisição da leitura escrita. A dislexia não tem cura, ela é genética e hereditária. Então, a principal dificuldade dela é essa relação letra e som, fonema, grafema. Na Associação Brasileira de Dislexia e na STEDA, que é o Centro Especializado em Distúrbios de Aprendizagem, a gente faz avaliação. Temos uma equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos clínicos. A pessoa que nos procura, criança, adolescente ou adulto, tem que fazer também exames de processamento auditivo, passar por um médico neurologista ou psiquiatra, e oftalmológico. Depois, com todos esses exames, a gente fecha o diagnóstico. Outra coisa super importante é o relatório da escola, como essa criança está atuando na escola. Então, com tudo isso na mão, a gente pode fechar se é disléxico ou não. E uma coisa muito importante, que muita gente fala, vai para BD, SEDA, vai ter que sair com diagnóstico de dislexia, e não é verdade. Porque chega na BD, SEDA, crianças... Teve uma pergunta aqui, o que é SEDA? SEDA é o Centro Especializado em Distúrbios de Aprendizagem. É o parceiro da BD, porque a BD fica com a parte educacional,
E a seda fica com a parte, a ED fica com a parte educacional de cursos, congressos, apoio a pais e disléxicos. E a seda fica com a parte da avaliação e intervenção. Então, elas trabalham juntas. Uhum. Então, e muita gente fala, né, vai para a BD, para a seda, tem dislexia, dislexia. Não é verdade. Porque quem chega lá, chega com a principal dificuldade, a leitura e escrita. Mas a gente... Como que chega? Como que normalmente as pessoas elas vão buscar que elas desconfiam que seja dislexia e elas vão buscar? O que faz a pessoa achar que ela tem dislexia? Olha, eu acho que, assim, a escola deveria ser o primeiro lugar em perceber essa dificuldade. Algumas escolas já têm bastante esse conhecimento da dislexia, mas às vezes quem caminha são os médicos, o pediatra, o neurologista. Muitos pais percebem que a criança está tendo alguma dificuldade, vai até a escola e fala, meu filho está com dificuldade. A escola, não tem nada, espera que vai dar um clique. Isso no processo de alfabetização. Só que o clique não existe, né, Rodrigo? Essa criança tem dificuldade, então ela não tem esse clique. E tem uma campanha mundial, como a dislexia é genética hereditária, a criança pequenininha já pode apresentar com sintomas. Mas a gente só vai poder falar em dislexia depois que ela passou pelo processo de alfabetização. Então, a criança com 6, 7 anos nos procura, é uma criança de risco. Né? Então, essa criança, o bom é que essa criança já vai para uma intervenção, normalmente com a fonoaudióloga, e depois de 2 anos desse processo de alfabetização, ela faz uma nova reavaliação para ver se ela é disléxica ou não. Então, a avaliação é muito importante. E no questionário, e na parte da anamnese, e no questionário, principalmente do adulto, a pergunta é, você teve dificuldade em aprender inglês? Se a pessoa é disléxica, 100% tem essa dificuldade. De aprender o inglês. De aprender inglês. Rodrigo, tá um barulho? É de cachorro? Pode ser. E é lá da rua, viu? Eu tô no 10º andar, mas tem os cachorrinhos latindo. Vocês estão ouvindo o cachorro também? O pessoal tá comendo. Mas tá atrapalhando muito? Ou dá pra tocar? Não sei. O pessoal. Pessoal, vocês tá atrapalhando muito? Eu não sei nem como resolver isso, na verdade. Tá com barulho de chiado o meu microfone ou não? Não, tá barulho de cachorro latindo. É o cachorro, né? Deixa eu tentar fechar uma porta aqui, ver se melhora. Só um minutinho. Eu vou falando um pouquinho, tá? A gente também tem que saber que existem línguas. Assim, só para explicar para vocês, línguas mais transparentes e mais opacas. O que é uma língua transparente? É a língua que é a relação. Okay. Rodrigo, eu estou explicando um pouquinho sobre as línguas transparentes e opacas, para localizar o português e o inglês. Legal. Só avisar o pessoal, tem gente que está fazendo perguntas e está comentando, e aí daqui a pouco a gente vai abrir para começar a responder essas perguntas. Então fiquem tranquilos que vocês serão respondidos, tá? Mas pode continuar, Ângela. Então, existem línguas transparentes e opacas. As línguas transparentes são as línguas onde a relação da letra com o som é mais fácil. O P, o B, o F, o V, ou seja, relação direta. E as opacas é a língua que é muito complexa, essa relação. E o inglês é a língua mais opaca que existe. O português é uma língua mais ou menos opaca, mais ou menos transparente. Por quê? O P é P, o B é B. Mas, por exemplo, o S, o S, ele tem 11 representações gráficas, como o X, que tem 3 ou 4, e o Z também. Então, a nossa língua é opaca e transparente. Agora, em inglês... O pessoal está falando um pouquinho do áudio, que talvez ele está um pouco abafado. Será que é a posição do celular? Ele está com a saída de som? Não sei, pessoal. Melhora, pessoal, para vocês? Melhora? Melhorou? Vamos ver. Pessoal, dá um retorno para a gente. O pessoal que falou que não estava ouvindo muito bem. Melhorou o áudio da Ângela. Melhorou? Falaram que... Bom, estão dando joinha. Acho que melhorou. Sim, melhorou. Então tá bom. Então Rodrigo, e a criança disléxica?
tem muita dificuldade de fazer a letra e som no português, imagina no inglês. No inglês. E agora eu não sei, Rodrigo, assim, a tua experiência, assim, porque, assim, eu não ensino inglês, eu sou fonoaudióloga, eu faço intervenção das outras coisas, porque o disléxico tem dificuldade com memória imediata, memória de longo prazo, tem dificuldade em organização temporal, espacial, processamento auditivo, processamento visual, e não existe um disléxico igual ao outro. Perfeito, Então, exatamente. por isso que o aprendizado, tanto do português como do inglês, tem que ser individual, porque cada caso é um caso. Outra coisa importante, quando assim, eu faço diversos cursos, né? Muita gente para aprender o inglês, em segundo idioma. Como fonoaudióloga, eu sei que a aquisição, né, a aquisição da fala é natural. E até os 6, 7 meses, a criança adquire toda a língua mãe dele, que é o português. Depois dos 6, 7 meses, ele vai esquecendo os outros sons. Então, quanto mais cedo essa criança for exposta ao inglês, melhor. Olha que interessante aqui, veio um comentário. Eu coloquei minha filha no inglês, foi uma experiência muito ruim. Aos poucos, estou aprendendo sobre a dislexia. Talvez justamente por isso, né? A forma como você vai acessar um aprendiz disléxico para a própria língua portuguesa, a alfabetização, né, é uma forma específica. Na língua estrangeira, no inglês, também tem que ser uma forma específica, né? Você tem que acessá-lo através de um canal que vai funcionar para ele. E pode ser que nesse curso que ela fez, os profissionais não tivessem preparados também para reconhecer essas características e criar estratégias, caminhos para que a sua filha pudesse aprender, né? Então isso é uma... Isso. Aí estão perguntando aqui, a Renata, o que fazer então com esse ensino do inglês? É isso que a gente acha que quer descobrir um pouco hoje, né? Isso. Então, Rodrigo, eu não sei da tua experiência, se você atende desde pequenininho, né? Então, eu acho super importante que dos 3 aos 8 anos está a grande janela do aprendizado, a gente sabe disso. Então, eu acho que a criança já devia ser exposta ao inglês pequenininho, assim, ludicamente, lógico. E muita gente pergunta, mas meu filho disléxico vai conseguir aprender a falar inglês? Vai, com o método adequado, ele vai. E mais velho, tem outras estratégias, né, Rodrigo? Aí você vai poder falar dessas estratégias. Eu pego um gancho, né, que eu vi nas formações que eu fiz com vocês aí na BD sobre dislexia, leituras, entrevistas, que eu acho muito interessante. Essa questão da rota de processamento da leitura escrita. Um não disléxico, tem aquelas imagens, né, que você mede com os eletrodos, que eu vi até numa reportagem bem ilustrativa lá, acho no programa da Fátima Bernardes, eu achei muito visual, muito fácil de entender, ele mostrando que um não disléxico acessa componentes do lado esquerdo do cérebro e faz essa rota de processamento, e o disléxico, ele não acessa todos esses componentes, então ele compensa acessando mais o lado direito. Né? Isso, então, isso é super importante, Rodrigo. Quando eu falo dos pequenininhos, nessa parte cerebral, né? Quando a criança aprende... Nós estamos falando tudo isso, talvez se ficar muito teórico para alguém, mas isso daqui a pouco acho que vai se amarrar nas respostas bem práticas do que é o que fazer então com esse ensino de inglês. Mas vamos chegar lá, pessoal. Vamos segurar um pouquinho e daqui a pouco a gente chega. Pode continuar, então, Angela. Isso eu acho super importante que quanto mais cedo essa criança for exposta ao inglês, ela vai utilizar a mesma área do cérebro da língua mãe, né? Mais velho, ela não vai mais utilizar, vai utilizar outras áreas, né? Então, por isso que é importante, desde pequeno, essa criança ficar exposta. Eu acho que nas escolas deveria ser um ensino todos os dias de inglês, todos os dias, né? Então, o disléxico precisa de uma instrução adequada para ele, que na escola ele não consegue. Então, vou contar um pouquinho, né, pegando esse gancho que a gente está conversando, até chegar um pouquinho como que a gente trabalha aqui com o Spindle, né, com os alunos disléxicos e outros alunos também, mas é muito interessante essa questão
que eu tô com essa imagem, né, de que então o disléxico ele acessa mais esses componentes do lado direito do cérebro, que é o grande responsável também por a gente pensar em rede, ter a necessidade de ter a visão do todo, enxergar, assim, você não está preocupado só com os detalhes, você quer entender como é que a floresta se organiza, né? Você quer ter a imagem do todo. Então isso é muito interessante, muito importante de pensar, então, que o disléxico talvez ele tenha essa visão de sistema, né? Ele precise construir essa visão de sistema, precise classificar, precise de ajuda para ordenar, classificar. E eu vou mostrar daqui a pouco, vou só mostrar, dar um spoiler para o pessoal, mas eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que a gente usa o tabuleiro Spindle para fazer isso e como que a gente integra isso com o material de curso, que, que são os Spinning Books. Eu já vou contar um pouquinho sobre isso. Mas, ô Ângela, e a questão, que é uma questão forte que a gente trabalha também, que eu queria saber a sua opinião sobre a multissensorialidade. É imprescindível. Eu uso muito nas minhas intervenções, né, usar todos, muitos processos multissensoriais. Visão, audição, tato, sinestésico, até paladar a gente às vezes usa. Isso Perfeito. É muito importante para o disléxico. Muito importante. E você usa também nos seus métodos? Totalmente, porque a dica, né, que a gente segue nesse sentido é que justamente se o visual ele precisa de um apoio muitas vezes, você precisa conectar, e muitas vezes é com o sinestésico que a gente percebe. É com o corpo, é com o movimento, é com o tocar, Sim. E pode ser um canal de acesso maravilhoso, né, um canal de concentração, um canal da pessoa ficar do disléxico, né, ele poder tornar o visual mais acessível para ele, conectando esses canais, né? Não sei se faz sentido isso para você? Você percebe isso também nas suas intervenções? Faz sentido também, Rodrigo, para ajudar essa memória, né? Essa memória que ele tem dificuldade com a memória de longo prazo, de curto prazo, então a gente tem que acessar essa memória. E tem eu não sei se eu vou falar, numa pesquisa muito importante que fizeram na Finlândia, da criança aprender inglês como segunda língua, né? O que eles perceberam? Isso, nossa, eu achei genial. Que aumentou o hipocampo desse disléxico, que é a área da memória. Então, quanto mais essa criança, além de todo o bem que faz... Olha só que maravilhoso. Essa área do hipocampo. Essa área tem a ver com as funções executivas? Também, tudo. Tá. Só para... Quem não sabe o que é funções executivas é responsável, né, fica no lobo temporal, é isso? Temporal. E que é a nossa capacidade de organizar, planejar, classificar, né? Aí é o frontal, esse é o frontal. Esse é o frontal. Usa tudo. Por que eu estou falando? Porque também eu já vi estudo falando que o esforço que o cérebro faz para transitar entre os idiomas, quando ele tem esse sucesso de criar essas pontes, essas conexões, estimula muito esse espaço meio do cérebro, que é responsável pelas funções executivas, e que então, aprendendo uma língua estrangeira, você desenvolve esse espaço, e você falando desse estudo aí da Finlândia, fantástico, que vai melhorar a cognição como um todo, então, para aprender qualquer coisa. Eu queria te contar um caso, assim, acho que é até bom para os pais. Teve uma garotinha que nós avaliamos, ela morava em Brasília, para vocês verem a dificuldade do inglês. Essa garotinha morava em Brasília e estudava numa escola bilíngue. Ela aprendeu inglês desde pequenininha. A gente avaliou essa criança, fui até para Brasília fazer palestra. Aí essa garotinha mudou para os Estados Unidos. Há uns 6 anos ela está morando lá. E há uns 2 anos, a mãe me chamou para fazer uma reavaliação da dislexia da Bia. Eu posso até falar o nome dela, mas me permitiu. Então, a ABD, além da avaliação que a gente faz aqui no Brasil, como ela é a única associação reconhecida pela International Dyslexia Association, IDA, o nosso diagnóstico é reconhecido no mundo inteiro. Então, a Bia precisava, como ela estuda numa escola americana, ela precisava de ter uma reavaliação, diferente aqui no Brasil, eles nem pedem uma reavaliação, que eu acho super importante para saber que áreas essa criança, se ela foi trabalhada e que áreas que ela ainda está falhando, né? E, Rodrigo, qual não foi a minha surpresa, assim, até fiquei chocada. Então, ela estudou desde pequenininha, numa escola bilíngue, aprendendo inglês. Quando eu fui fazer, então, quando a gente faz reavaliação em outra língua, por exemplo, eu tive que fazer
com ela avaliação em português e inglês. Na BD a gente faz em português, inglês, português, alemão, português, francês, português, espanhol, menos português, japonês, que eu não sei. Mas tudo bem. Quando eu fiz a avaliação em inglês, né, ela continuava com a mesma dificuldade em inglês, em português e inglês, mesmo sendo exposta ao inglês. Ela fala super bem o inglês, articula, fala super bem. Agora, na hora da ortografia, na hora da escrita, assim, palavras assim, house, lion, que assim, palavra bem usuais, principalmente ela que está lá. Ela errou. Então, é uma dificuldade muito grande, muito grande. Só que essa garotinha, essa garota, hoje ela já é uma mocinha, ela é uma grande artista nata, sabe assim? Ela desenha, ela se expressa pelo desenho. Tem muitos disléxicos com habilidades maravilhosas para desenho, que é, olha que interessante, que é o visual sendo usado dessa forma que vê o todo, que se expressa artisticamente, não numa forma detalhada, né, em formas de muito texto, muitas palavras. Não, ela se expressa pelo visual, é maravilhoso. Vou pegar o gancho desse caso que você está contando para comentar uma coisa que tem a ver. Eu peguei uma aluna, uma vez, adulta, com um inglês extremamente fluente, uma capacidade de articular ideias, pensamentos fora do sério. No português, naturalmente, e no inglês também. E ela não sabia se ela estava falando corretamente, porque ela aprendeu tudo de ouvido, ela aprendeu tudo assim da prática. Então ela não sabia se ela estava conjugando o verbo certo, ela não sabia estrutura, não sabia nada, e aquilo dava insegurança para ela. Será que estou falando certo? Né? Então, talvez é o que você esteja falando, né? A parte da fluência pode ir super bem, mas não teve essa conexão, que talvez é algo que a pessoa até sinta necessidade, né, de fazer uma conexão com esses outros canais sensoriais para compreender também a língua da forma escrita, né? Isso tem sua importância, né? E a mãe me comentou também que ela tem dificuldade em espanhol, então não é só no inglês. E eu tenho um neto disléxico, que estudou no Porto Seguro, então ele tinha dificuldade em inglês, alemão e português. E agora eu vou contar uma coisa triste, os professores, eles não entendem, Rodrigo. Tanto que, assim, uma experiência bem triste dele, que o professor perguntou, me fala essa palavra, e ele falou, não lembro, né, no outro idioma. Ela falou assim, como que você não lembra? Então é uma coisa muito triste, marcante, quando eu vou nas escolas conversar, eu penso, olha, faz provas orais, para essas crianças, elas têm dificuldade na ortografia, depois vai mexer com o emocional dela. A professora falou, tá bom, mas eu vou pedir para ela soletrar. Imagina, como? É aquela coisa, quem que vai sair da zona de conforto, né? Pois eu acho que o professor, ele é o primeiro no meu ver, o adequado é que o professor saia da zona de conforto dele, né? Não peça que o aluno simplesmente às vezes saia de uma certa forma, o aluno também precisa sair, né? Mas às vezes é muito além do que ele pode naquele momento, né? Ele precisa. Angela, eu vou sugerir uma continuação, porque eu acho que nossa conversa vai longe, mas o Instagram, ele, quando dá 1 hora, ele corta a live. Então a gente cai. Então a gente tem mais meia... Eu tô sem óculos, Rodrigo, eu não tô enxergando nenhuma pergunta. Eu vou sugerir o seguinte, como muita gente perguntou do método, como que método pode ajudar, e perguntaram como que é esse método, se é para adulto, eu vou tomar a liberdade de mostrar um pouquinho, então, dos materiais aqui, contar um pouquinho, e aí a gente pode subir aqui e receber, e ler o comentário das pessoas, comentar. O que você acha? Pode ser assim? Pode. Então tá, vamos tentar responder um pouquinho aqui como que a gente trabalha com esse método. Vou mostrar então para vocês aqui. Vou abaixar a minha câmera para mostrar por cima. Esse aqui é o tabuleiro Spindle. Esse tabuleiro a gente monta ideias, pensamentos, frases. Então você repara que tem o estímulo bem visual das cores. Cada cor representa uma palavra que tem uma função na língua, tá? Deixa eu ver se é mais centralizado. E aí, o que acontece? Você tem o visual muito bem estimulado com as cores, né? Você tem o que é muito legal aqui também, e que é uma coisa que faz toda a diferença, você tem o sinestésico, porque eu posso tocar, eu posso mexer, eu posso pegar a pecinha, eu posso trocar de lugar, eu posso enxergar as estruturas, uma hora o auxiliar vem para cima, outra hora o auxiliar está embaixo, eu consigo mexer nessas estruturas. E falar naturalmente conforme eu vou praticando.
Então, isso é um exemplo de como que a gente pode trabalhar de forma multissensorial, né? Conciliando o visual, auditivo, o sinestésico, e faz toda a diferença. Então, para trabalhar com esse tabuleiro Spindle, é para qualquer idade, entendeu? A gente trabalha com adultos, adolescentes, crianças. E aí surgiu, né, uma novidade nossa, o Spinning Book, que são os materiais de curso. Se você reparar, eles são bem gráficos, apesar de ter texto, ele é multinível, então esse texto pode ser pulado ou não. Tem essa parte bem gráfica dele, e uma coisa muito legal é que quando a gente vai dar a explicação de estrutura gramatical, isso é feito de uma maneira bem digerida. Então, quando você, por exemplo, eu vou pegar uma página aqui, que vai mostrar bem o que eu quero dizer. Quando a gente vai ensinar uma estrutura, ó, você pode ensinar a estrutura separando bem as partes. E aí a gente concilia junto com o tabuleiro. Por quê? Porque você mexeu no tabuleiro, você trabalhou o tabuleiro, e aí você vem para cá para trabalhar, mas você tem essa referência. Então você consegue colocar, entender o que é cada palavra, onde essa palavra está, desmisturar as confusões, as dúvidas. Então a gente ajuda muito o aluno, né, a classificar, a organizar as informações com esses materiais. E temos os professores Spindle, né, que estão trabalhando, estão perguntando se é caro o método. Convido vocês a entrarem, eu vou fazer uma propaganda em spindle.com.br. Conheçam os programas, lá a gente tem a parte de ensino com Spindle, a gente tem programas para professores que querem multiplicar o método, a gente tem programas para pais que querem ajudar os seus próprios filhos na escola, profissionais de educação que querem trabalhar com seus clientes. Quem quer entender esse lance de ensino multissensorial que a gente utiliza para aplicar em outras áreas, quem quer participar da nossa rede, quer empreender com a gente, quer somar forças, refletir. A gente tem um grupo que toda semana está se encontrando, que é o Spindle Hub, onde a gente conversa sobre processo de aprendizagem, como é que a gente pode inovar esses processos de aprendizagem com uma abordagem multissensorial, né? Para incluir mais aprendizes, que eu acho que isso que é o fundamental, né? A gente está, talvez no mundo, em vários aspectos dele, a gente tem a escolha de eu incluo ou eu excluo. A gente vê isso em todos os aspectos, né? Econômico, social, política e na educação também. Então, eu acho que é papel do professor incluir. E para isso, às vezes, ele tem que quebrar as crenças, quebrar paradigmas, né? E a gente tem que fortalecer esses professores. A ABD faz esse trabalho também. E principalmente compreender o que é uma criança com um transtorno de aprendizagem, seja lá dislexia, seja qual for, né? Que ele não vai aprender do mesmo jeito que as crianças sem dificuldades aprendem. Perfeito. Então, eu acho que é muito importante isso, Rodrigo. E eu posso falar que eu sou tua aluna, né, Rodrigo? Eu já fui. Então, o método serve para qualquer pessoa, né? Muito adulto, né, Rodrigo? Chega com emocional, além da barreira, da dificuldade, emocional está muito prejudicado. Então, é super importante ter essa aula individual por uma pessoa que compreenda essa pessoa com esse transtorno, né? Porque muitos adultos falam, eu quero aprender, não consigo aprender. Então, eu acho que é super importante, Rodrigo, isso. Super importante. Perfeito. Eu vou pedir para o pessoal, eu estava tentando subir para ver os comentários e ler as perguntas, eu vou pedir para que vocês possam fazendo perguntas novamente, para a gente abrir esse espaço aqui. Rodrigo, está perguntando. Não estou conseguindo. Eu coloquei o óculos. Se tem algum aplicativo para auxiliar. Nossa, eu vou contar em primeira mão, então, para vocês aqui. Uma maravilha. O que acontece, gente? Esse tabuleiro aqui, maravilhoso, que é para o inglês que a gente trabalha, funciona muito bem. A gente tem esse projeto, né, Ângela, você não está nem sabendo disso, na verdade. A gente tem um projeto já, estamos namorando esse projeto de aplicar isso para o português, para alfabetização, adaptando com a cartilha de alfabetização da BD. A gente estava com todos os kits prontos para ir apresentar para a Ângela, para a BD, veio essa história de quarentena. Então, o que a gente resolveu fazer? A versão online desse aplicativo, desse tabuleiro, aonde você pode entrar e inserir qualquer palavra que você quiser. Então, você pode inserir palavras de português, pode dividir sílabas, pode inserir de inglês, pode... que é outra dificuldade, né? A tonicidade, a divisão silábica para o disléxico é terrível. Imagina em inglês, imagina no inglês. Né? Então, esse material, enfim, foi para desenvolvimento
esses dias, entrou em desenvolvimento. Até o final do mês a gente deve estar aí com esse material pronto para vocês poderem acessar, trabalhar com filho, trabalhar com aluno, entrar também para a nossa rede para ter instrução. A gente vai fazer uma divulgação na nossa página, junto com a BD também, porque tem muita gente ali que pode se beneficiar. Então a gente vai contando, mas vai ser uma versão digital desse tabuleiro que a gente mexe, vai fazendo as combinações. Não, ele vai estar direto, ele vai estar no nosso site, tá? Então, informações, aproveitando aqui então, já que já está vindo, eu vou colar um link aqui, spindle.com.br/conecte-se. Colei o link aqui, deem uma olhada, tá? Quem estiver participando da live, quiser se conectar, saber mais dessas informações, ter mais informações com a gente, se conecta ali, entra nesse link, coloca o seu nome, seu e-mail, que aí a gente vai ter seu contato e já vamos mandar um e-mail para a gente ficar conectados, e aí as novidades, tudo que for acontecendo, dicas também, né, sobre o aprendizado de inglês para um disléxico, a gente vai mandando através desse contato. Então, se inscrevam lá. E, Rodrigo, todos os meus alunos que eu faço intervenção, eles falam, tia, eu não quero aprender inglês, eu não gosto de inglês, por que eu tenho que aprender inglês? Então, aí eu falo, olha, você é inteligente, você vai fazer uma faculdade, o mundo todo fala inglês, e acho que o principal objetivo de se aprender uma língua é a comunicação, você vai usar para sempre essa língua, né? Então, além de tudo, eu fico trabalhando, eu não trabalho inglês com eles, mas eu trabalho a importância do inglês no aprendizado, né? E tem muitas escolas que não contam para os alunos que eles não... muitas escolas me perguntam, Ângela, eu tiro o aluno da aula de inglês ou deixo? O aluno disléxico, eu falo, não tire. Não pode tirar. Não pode, nunca pode tirar, que ele vai ter que... ele vai usar muito o inglês. Então, a importância de um professor que ajude, porque a escola sozinha não vai conseguir. Não Perfeito. Consegue mesmo. Ó, tem uma pergunta aqui que eu estou resgatando, que talvez seja legal. Estão perguntando qual que é a idade para avaliar a criança, a fazer a avaliação da dislexia. Então, a idade ideal é depois que ela passou pelo processo de alfabetização, uns 2 anos depois. Mas muitas crianças, cujos pais já são disléxicos, a mãe, o pai, o avô, o tio, começa a apresentar dificuldade no processo. Eles levam para a gente avaliar, que os pais ficam desesperados, né? Eu quero ajudar meu filho. A gente faz a avaliação, é uma criança de risco, a gente não fala em dislexia. E essa criança começa com a fono. Então, isso é muito importante. Fazer a intervenção com a fono, essa parte fonológica, a relação de letra e som, sequenciação, toda essa parte que é importante no português e no inglês. Perfeito. Né? Perfeito. É muito importante a avaliação também, né? Eu conto que eu trabalhei com alunos adultos que eu já vi eles chorarem em aula por resgatar assim, traumas de infância, por não saber o que era aquilo que acontecia com eles, né? É claro que eu já ouvi também o pessoal falar assim, cuidado para não usar com uma muleta. Perfeito, não use nada com uma muleta. Não, nada. Mas o que eu já ouvi, que me surpreendeu muito de muitas pessoas, é assim, quando eu pude nomear que essa dificuldade que eu tenho tem nome e outras pessoas têm, chama dislexia, e eu pude encontrar caminhos para melhorar nessas dificuldades, pude valorizar mais as minhas próprias habilidades. Então, é muito importante que as pessoas saibam e procurem uma avaliação também séria, como a da ABD, porque não é simplesmente você, eu também já ouvi isso, não, meu aluno tem dificuldade, ele é disléxico. Ou leva no médico. Hoje não. Antigamente a gente tinha muita dificuldade até com isso. Muitos neurologistas falavam, seu filho é disléxico. Quando vinha para a BD, não era. Então, eu acho que é muito importante a equipe trabalhar junto, avaliar junto, para não ter falsos diagnósticos. Perfeito. Pessoal, quais dúvidas vocês têm? Estão dizendo aqui que é importante entender para apoiar e estimular a aprendizagem. Perfeito. Nós temos que entender como que se dá, né, o processo de aprendizagem do disléxico para que a gente possa auxiliá-lo. Estão falando que o método multissensorial ajuda sempre, independente se é disléxico, se não é disléxico. A gente usa um metamodelo de ensino multissensorial que olha 6
estilos de aprendizagem. Então, isso vale para todo mundo, né? Todo mundo tem lógico, estilos diferentes. Ângela, para que serve a reavaliação da dislexia, uma vez que não há cura? Interessante falar que não há cura. Por que não há cura? Porque ela não é uma doença. Não é uma doença. Sua câmera virou. Acho que você apertou. João. Tem o João, assistência. Virou a câmera, eu não sei mexer. Então vamos lá. Então, tem um botãozinho aqui da direita embaixo que tem duas setinhas redondinhas. Acho que elas voltam. Ah, não, isso aí é para pôr para cima. Ih, gente, como é que volta aqui a câmera da Ângela? Vamos lá. Porque não é o meu celular, né? Então estão perguntando, né? Então, se não tem. Por que faz reavaliação se não tem cura? Porque pode ser, quando essa criança apresenta essa dificuldade já na alfabetização, muitas vezes não é dislexia. Cheguei. Muitas vezes não é dislexia. Então, nem todo sintoma, né, nem toda dificuldade de leitura e escrita é dislexia. Então, por isso, dá a importância de você reavaliar essa criança, para falar se é ou não é disléxico. Os pequenininhos. Os maiores, quando fazem a reavaliação, porque não adianta você dar o diagnóstico de dislexia e não fazer nada. Então, as escolas falam, Ângela, pelo amor de Deus, pede para esses pais fazerem a intervenção. Então, conforme a idade, ou é a fono, ou é a psicopedagoga, muitas vezes o psicólogo, porque esse adolescente adulto tem um emocional muito prejudicado. Que são as comorbidades, né? Vai afetando as outras áreas da vida. Então, a criança precisa fazer essa intervenção que leva de 5 a 6 anos. Não é uma coisa fácil. Por isso do inglês também. Ela tem que aprender a vida toda. E quanto antes, melhor. Não é um processo fácil para o disléxico. Não é impossível. Então, a reavaliação depois de grande, depois de adulto, para saber em que áreas que o profissional que está trabalhando com ele, seja a fonoaudióloga, a psicopedagoga, vai melhorar mais, né? Consciência fonológica, compreensão de texto, né? E o inglês também. Eu acho que vocês vão reavaliando direto. Para o inglês é mais fácil, né? Que vocês vão caminhando direitinho, né? Agora, para o português tem muitas outras coisas, né? Talvez o inglês, pelo resultado que a própria pessoa vai percebendo, já está compreendendo, já está conseguindo se expressar, consegue ir vendo, né? Esse avanço. Isso. Então, outra pergunta aqui, ó. Devemos manter a criança em aula de inglês mesmo frente ao fracasso recorrente? Não seria mais adequado priorizar as disciplinas e passar o inglês para o individual em método multissensorial? O método multissensorial ele pode apoiar muito, né? Sim. Se a pergunta é no sentido assim, mantenho meu filho ou essa criança numa escola que usa um método não multissensorial, um método tradicional, e ela não está tendo resultados. Se a sua pergunta é, paro lá então e passo ela para um método multissensorial, eu acho que é interessante. Os dois, né? Você acha que fica nos dois? Fica nos dois, Rodrigo. Não pode tirar essa criança da escola da aula de inglês de jeito nenhum. Mas o curso, não, eu falo curso externo de inglês. Não, o curso externo, tá. Aí tem que, multissensorial é o melhor. É o melhor. Porque na escola tem que fazer, né? Sim, eu entendi que ela que era para tirar da aula da escola. Não, da escola não. Tá. Da escola tem que continuar. A próxima pergunta foi como fazer para trazer o método para o Mato Grosso. Vamos conversar. Entra no nosso site, vai baixar o material na parte de ensino com Spindle para vocês conhecerem as novas possibilidades que a gente está de conexão. Eu acho que dá para a gente bater um papo e conversar e levar Spindle para o Mato Grosso para mais pessoas terem acesso, né? Então, com essa quarentena, Rodrigo, a gente começou, né, Rodrigo, uma coisa que a gente não fazia, um atendimento online. Então, eu acho que dá certo. Lógico que ao vivo é muito melhor, mas dá certo online. Então, o Mato Grosso pode se beneficiar com certeza. Estão perguntando se os pais podem matricular seus filhos mesmo à distância. Sim. É só entrar lá no nosso site, tem agende uma aula e os pais podem conversar comigo antes de fechar, de fazer uma matrícula, né, para a gente se conhecer, e dá para fazer online, sim. Nós temos os professores Spindle que estão
capacitados, certificados também para atender essas demandas. E agora, com a nossa versão online do tabuleiro, também tudo vai ficar muito mais divertido online. Muito mais lúdico, né, Rodrigo? Muito Eu acho mais que mesmo lúdico. o adulto se beneficia disso, né? Eu acho que é muito importante, muito importante. Importante dizer, estão falando, importante dizer que os alunos disléxicos ainda podem aprender inglês, verdade. Sim. Eu tenho casos maravilhosos de, não sei se o Paulo está aqui, ele falou que talvez participasse, o Paulo é um médico, que a gente fez um trabalho muito legal de meses, não foram nem anos, ele já tinha algum conteúdo, mas era aquela coisa tudo desorganizada. E a gente fez esse trabalho de classificar, organizar, e levar isso para a fala, e ele tem um retorno muito bonito também, de conseguir se apresentar em congressos internacionais, então é possível sim, pessoal. Agora a Sol está falando, Ângela, excelente profissional, acompanha meu filho Gabriel desde os 7 anos de idade, hoje ele tem 12 anos e continuamos juntos, que legal, muito bonito ver isso. Beijo, né? Um beijo, Sol. Então falando que até para avaliar a neuroplasticidade, se houver desenvolvimento, acho que a questão da reavaliação, né, da importância. Sim, como que essa criança desenvolveu, né, a parte visual, auditiva, cognitiva, né? Tudo. Hoje as escolas estão maravilhosas, sabe? Eles estão acolhendo mais, mas é importante eles saberem da dislexia e da importância do inglês, do aprendizado do inglês, que muitas escolas não sabem essa dificuldade no inglês também, né? Como Perfeito. É importante, né, eles saberem disso, né? Estão falando aqui, perguntando se a reavaliação também serve para ver a evolução do trabalho, acho que é isso que você estava falando, né? Se a aula de inglês online funciona para os disléxicos, sim, temos experiências muito boas com aulas online para os disléxicos, e agora vai ficar melhor ainda com essa Spindle digital. Ângela, gostaria da sua opinião a respeito de profissionais que se recusam a escrever no laudo a palavra dislexia, alegando que vai rotular. Imagina, eu acho que muitos pais falam assim, é um alívio saber o que o meu filho tem. É um alívio. Por que rotular? Né, a gente, quando, né, não tem nada de rotular. A criança, o adulto, né, o pai, muitos pais não querem contar para as escolas. Mas muitos pais contam para a escola, porque vai ajudar muito isso, saber o que ele tem. Né? E é muito mais fácil você falar, meu filho tem uma dislexia, ele é inteligente, ele só vai ter mais dificuldade, mais tempo para aprender as coisas. Mas ele é inteligente, ele é muito capaz. Eu falo, não pode usar dislexia como aquilo que você falou, né? Como uma muleta, porque ele é capaz. Então, a gente vai rotular. O nome é o que ele tem. Perfeito. Eu vou ler mais umas 5, porque nosso tempo está se esgotando. Estou falando, o Spindle é um excelente instrumento de intervenção nos processos de aprendizagem. Olha, o que atrapalhou muito a minha filha foi a escola, pois depois que eu tirei ela para outra escola que tem profissionais qualificados, que sabem trabalhar com as crianças que têm dislexia. Ótimo. Melhorou, ok, muito legal. Falando que a Luana aqui está falando que a escola precisa adaptar a aula. Perfeito. Parabéns aos dois palestrantes, obrigado. Muito esclarecedor. Vamos ver, quem não tem dislexia, tem dificuldade no inglês, também se beneficia com esse método? Sim, bastante. Bastante, que a gente começa a entender que a